Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Beatsmap. Hoje a gente vai falar sobre a transição dos jogos para o 3D. Pô, a gente falou bastante sobre a terceira e quarta geração de jogos, né? Mas a tecnologia não ficou parada nesse meio tempo. E teve várias transições nesse meio tempo, né? Uma delas foi a transição para mídia ótica, coisa que os videogames da quarta geração já estavam fazendo mais pro final dela, né? Bom, antes, né, o negócio era feito com cartuchos e disquetes, né? Cartucho no caso do videogame e disquete no caso de PC, mas eles tinham uma limitação muito grande em questão de armazenar coisas, né, tal. Enquanto que mídias óticas, como Laserdisc e CD-ROM, tinham muita memória e podiam armazenar até vídeos, né, possibilitando assim criar cutscenes ou então até alguns jogos que eram exclusivamente em vídeo com você apertando alguns botões na hora certa, assim, né? Uma coisa que estava bem popular nessa época. E alguns videogames, né, como o Mega Drive, por exemplo, começaram a colocar adendos nos videogames, né, para eles poderem rodar discos, já que estava realmente ficando bastante popular e eles precisavam se adaptar. E algumas outras empresas que criaram um videogame do zero, né, como o Turbo Duo da NEC. A Nintendo ia lançar um novo console híbrido, né, que rodava tanto cartucho quanto CD, chamado PlayStation, em parceria com a Sony. Só que uma boa parte da licença do software ia para a Sony, junto com toda a parte musical que seria a exclusividade da Sony, 100%. E aí eles optaram por uma parceria mais favorável com a Philips, que era a principal concorrente da Sony. Eles só se esqueceram de avisar a Sony sobre isso. E no livro Game Over, How Nintendo Zapped an American Industry, Captured Your Dollars and Enslaved Your Children, ou seja, o jogo Game Over, como a Nintendo engoliu uma indústria americana, capturou seus dólares e escravizou suas crianças, ou seja, um livro com um título mega dramático, do David Sheff. Ele falou que o objetivo da parceria da Nintendo com a Philips era devolver o controle da Nintendo sobre o software e graciosamente foder a Sony. Eu não tô zoando, era isso que estava escrito. Graciously fuck Sony. Exatamente isso. E realmente aconteceu, porque em 91, durante a Consumers Electronic Show, que era mais ou menos a E3 da época, né? Não tinha E3, né? Então era meio que um negócio mais geral, mas ainda assim era onde o pessoal apresentava os jogos. A Sony apresentou o PlayStation, um console que rodaria jogos de Famicom tanto em cartucho quanto em CD. No dia seguinte, a Nintendo anunciou a parceria com a Philips no lugar da Sony, usando exatamente a mesma tecnologia. Tenta imaginar isso na E3. Uma empresa vai lá, oferece uma nova tecnologia em parceria com a outra, e aí chega essa outra empresa e fala: não, mudamos de ideia, agora é essa. Foi isso que aconteceu. Mas, como a vingança é um prato que se come frio, a gente vai falar sobre a vingança da Sony quando a gente for falar sobre a quinta geração de consoles. E assim, gente, o CD, ele era muito melhor do que o cartucho, justamente porque ele tinha uma capacidade de armazenamento muito maior, você podia colocar muito mais coisa. E tem aquela coisa que eu acho que muita gente se lembra, que você fazia no Final Fantasy, que você tirava um CD e colocava o outro, e o jogo tava lá salvo no memory card, então você podia fazer isso. No caso do cartucho, o jogo ficava gravado no cartucho mesmo, né? Não tinha um memory card e tal. O CD ele tinha duas desvantagens. Uma delas é uma que só foi resolvida recentemente, que é a tela de loading, né? Com cartucho, o negócio rodava direto no processador, então era muito rápido e não tinha tela de loading. Com os CDs isso começou a ser necessário. Uma coisa que só foi resolvida agora na nona geração com os SSDs. E uns SSDs bem mais rápidos do que esses que a gente tem no mercado hoje em dia. E também não dava pra usar aquela técnica da Nintendo, né, de colocar um chip melhor no cartucho para poder renderizar jogos 3D como o Star Fox, né? Então, assim, essa técnica teria que ser usada nos próximos consoles mesmo que eles fariam, que aí teria que ter um hardware especializado para os jogos 3D, né? Então, assim, o PlayStation, o Nintendo 64, o Sega Saturno, eles já colocaram esse hardware especializado em gráficos 3D. Então, enquanto que no início a gente tinha mais gráficos vetoriais, né, com wireframes, que assim, o wireframe, pra quem sabe, é como se ele fosse um esqueleto, assim, do 3D, né? Como se ele fosse só as bordinhas, assim, tem só umas linhas renderizando eles. Então, assim, não foi uma mudança brusca, né? Eles usavam bastante parallax, né, de gráficos
jogos 2D, para dar a impressão de movimento, né, que ele tá andando para frente, para trás. Gráfico esse que era chamado de 2.5D, né, mas mesmo esse era muito difícil de se renderizar em tempo real, né, com uma ação mais rápida mesmo. Alguns dos primeiros jogos, né, que no caso foram jogos de arcade, tipo o Virtua Racing e Virtua Fighter, eles ainda usavam um hardware completamente dedicado para isso. E mesmo assim eram uns polígonos bem rudimentares que eles usavam. E aí a coisa mesmo mudou de figura com a id Software. Eu vou falar aqui mais por cima assim sobre isso, né, sobre a id Software, sobre o John Carmack, John Romero, mas assim, o Lucas do Universo Discreto, ele fez lá aqueles vídeos que eu já recomendei aqui, né, falando sobre a id Software e sobre o John Carmack e o John Romero. Ele fala super detalhadamente sobre isso. E tem também o podcast da Alura, né, o hipsters.tech, que tem um episódio que é Vida e Obra de John Carmack, né, que eles também falam bastante detalhadamente sobre ele. E eu vou deixar os links aí para caso vocês queiram ver e ver esse assunto assim mais detalhadamente. Mas a história assim é que no início, né, eles tinham lá alguns jogos 2D e tal, tipo Dangerous Dave, né, que ele pegava uns diamantes lá e passava para outra fase e tal. Os jogos até aquela época, assim, você estava aqui na fase, e aí você ia andando até chegar aqui, e aí a fase meio que ia andando assim pro lado, e aí você via o seu personagem fazendo assim, e aí ele tava no outro ponto da fase, aí de novo você ia até o final, né, aí a fase andava, a tela andava assim pra frente até o seu personagem chegar aqui, e aí você ia andando de novo. Ou seja, era assim um side-scrolling, mas era um side-scrolling meio lento, né? Você tinha que chegar até o final da fase e aí voltava. Em consoles, né, como os da Nintendo e da Sega, isso era possível porque o hardware era especializado no software, né? Ele era feito para aquilo. Em um PC de usos gerais, como o da IBM, isso não era possível. Até que o John Carmack ele percebeu que ele não precisava carregar tudo. Ele só precisava carregar as partes da tela que iam ser carregadas, né? Ele só precisava pegar as partes que iam aparecendo. Ele não precisava renovar o céu azul lá no fundo, já que ele era sempre a mesma coisa. E ir carregando só as partes novas da tela, ao invés de carregar a tela inteira o tempo todo, né? Porque imagina, você tem que carregar de novo a tela e de novo, toda vez que o seu personagem se mexer. Aí o jogo vai ficar lento mesmo. E aí nos consoles, né, que tinha um hardware especializado para isso, eles até conseguiam. Mas assim, ainda assim era meio que um desperdício de processamento. E aí, né, com ele usando essa técnica de carregar só o que precisava, tal, mesmo sem um hardware especializado no computador de usos gerais, ele conseguiu criar uma borda que andava suavemente pro lado. E aí ele pensou, o John Romero, né, falou assim, cara, a gente pode criar um Super Mario para PC, né? E aí eles foram lá, criaram lá com os computadores da empresa que eles trabalhavam, né? Eles pegaram emprestado. E aí, em um fim de semana, eles fizeram Mario pra PC e mandaram pra Nintendo lá, né? Pra ver o que eles acham e tal. E não foi bem o que eles esperavam, né? Eles falaram, não, a gente quer que continue exclusivo pra Nintendo. E aí não teve jeito, né? E eles pensaram, bom, vou criar meu próprio Mario. E aí eles criaram o Commander King, que era um jogo, né, com um menininho com uma arminha que atirava em alienígenas. Mas era um jogo side-scrolling de movimentos suaves com a tela, né? E nele já tinha uma transição pro 3D, né? Porque ele ia em alguns lugares mais no fundo da tela, mais pra trás e tal. Então assim, já tinha alguma coisa ali. E também essa técnica de carregar só o que precisa. Mas foi com o Wolfenstein 3D que a coisa realmente mudou. Aqui eles criaram um jogo realmente 3D, né? Assim, ele ainda era aquele 2.5D, né? Que usava só sprites e tal. Mas era assim, um jogo que renderizava em tempo real, que você ia pra frente, pra trás, pros lados e tal. Era um 3D, né? O pessoal considera ele o primeiro FPS. E pra isso, ele usava uma tecnologia de raycasting, né? Não confundir com ray tracing. Que assim, você podia identificar onde que o personagem está olhando, né? Então assim, tem aqui a sua visão, ela vai expandindo para frente, e aí você sabia exatamente onde é que o personagem está olhando, e usando esse conhecimento de saber aonde o personagem está olhando, você renderizava só aquilo, só o que o personagem está olhando. O que está atrás dele, o que está do lado, o que ele não estiver vendo, não tem
por que renderizar, né? Não vai fazer diferença pro jogador. E aí, como ele não precisava renderizar um jogo inteiro o tempo todo, ele ficava mais rápido, né? Sobrava mais processamento para renderizar aquilo que estava sendo feito na hora. Então, assim, ele ainda era 2D, mas tinha um estilo de 3D e era um 3D em tempo real, né? Isso em um computador de uso geral era uma novidade, né? Era muito bom. E aí, com o Doom, foi quando eles criaram um jogo realmente 3D, né? Apesar de ter algumas sprites para monstros, né, na tela, a arma que aparecia na tela, os itens, tal, ainda eram 2D. O resto do gráfico, assim, né, o mapa, tal, as plataformas e tudo mais era em 3D. E tinha a possibilidade de você subir e descer, né? Tinha elevadores, rampas, alguns lugares mais altos onde os monstros ficavam lá, e aí já era um passo a mais pro 3D, né? Ele já era de fato 3D, apesar de ter algumas sprites 2D nele. Wolfenstein teve uma engine para criar jogos 3D, né? Usando o raycasting lá para facilitar a programação dele. E aí a mesma coisa pro Doom, né? Foi criado lá uma engine pro Doom, que aí foi jogos 3D mesmo, apesar de ter algumas sprites. E aí depois foi criada uma nova engine pro Quake, que aí sim era completamente 3D, com monstros 3D, com personagens 3D, itens, tudo mais. O jogo já era 100% 3D. E além dessas novas técnicas, né, usadas pela id Software, que aqui eu só passei por cima, gente, tem muito mais coisa do que isso que eles fizeram. Teve as primeiras placas, né, para o consumidor final que renderizavam o 3D, placas especializadas em renderizar 3D. E aí o gráfico 3D começou a ser mais comum, né? A id Software, né, disponibilizava lá a engine do Doom, mais tarde a do Quake, para o consumidor final, e essas coisas começaram a ficar mais populares, né, com a Unreal Engine também sendo lançada, a CryEngine e tal. E os jogos 3D começaram a ficar mais comum, virando até o padrão para os jogos, né? Hoje o padrão é a gente fazer jogos 3D e, assim, tem alguns jogos 2D, né? Óbvio, a gente sempre faz alguns jogos 2D, mas assim, o 3D já virou padrão, né? Mesmo jogos indies já conseguem facilmente fazer um jogo 3D. Então assim, até aquele ponto a gente tinha os jogos... A gente já tinha jogos 3D, né, mesmo nos consoles, já que eles podiam colocar alguns chips nos cartuchos, né, para ajudar tal. Começou a ser criada essas novas técnicas, né, a partir da id Software e até de outras produtoras. E aí o videogame começou a fazer também. A partir da quinta geração já começou a ficar mais comum. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre a quinta geração de consoles, onde o 3D já era o comum. Mas é isso, né, esse vídeo foi mais assim para explicar essa transição, né, que teve antes de começar com a quinta geração. Assim, não foi que assim, nessa geração era só jogos 2D e depois do nada ficou jogos 3D. Houve essa transição dentro e fora dos consoles. E também agora o surgimento de uma nova empresa que era a Sony. Mas então é isso, né? Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aí nos comentários, né? Ou quiser corrigir alguma coisa também que talvez eu tenha falado errado, escreve aí também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.